Ela pagou pelo café dele quando seu cartão foi recusado, sem saber que ele era um CEO milionário que faria algo que deixaria todos chocados. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A tela vermelha com as palavras "não autorizado" parecia brilhar mais forte que todas as luzes do ambiente. "Senhor, desculpe, mas seu cartão não passou", disse a moça com a voz baixa, quase um sussurro. "Quer tentar de novo?" Gael forçou um sorriso. "Claro, por favor." Ele entregou o cartão novamente, sabendo que seria inútil. Enquanto ela repetia a operação, ele passou a mão pelo bolso interno do seu terno caro, depois pelo bolso da calça. Nada. O estômago dele gelou. A carteira, com todos os outros cartões e seu dinheiro, tinha ficado sobre a mesa de mogno em seu escritório, esquecida na pressa de sair para uma reunião externa. O constrangimento era total. Ali estava ele, Gael Tavares, o CEO que era capa de revistas de negócios, incapaz de pagar por um simples café expresso. Ele olhou discretamente ao redor, torcendo para que ninguém estivesse prestando atenção na sua pequena humilhação. Sentada em uma mesa no canto, Luísa observava a cena. Ela não era curiosa, mas seu trabalho como segurança a ensinou a ler as pessoas e os ambientes. Ela viu o terno bem cortado do homem, o relógio de pulso que provavelmente valia mais do que o seu salário de um ano inteiro, e viu principalmente a vergonha genuína que tomou conta do rosto dele. Ela conhecia aquela sensação. Conhecia o sentimento de impotência diante de uma pequena necessidade, a vontade de se tornar invisível. Antes que Gael pudesse gaguejar uma desculpa para a atendente e sair de mãos vazias, Luísa se levantou. Seus movimentos eram discretos, quase silenciosos. Ela parou ao lado dele no balcão e a atendente a olhou confusa. Luísa tirou do bolso da sua calça uma nota de R$10, um pouco amassada, e a estendeu para a jovem. "Pode deixar." Sua voz era suave, mas firme. "Eu pago o café dele." Gael se virou, surpreso. Ele olhou para a mulher ao seu lado. Ela usava um uniforme simples de segurança. Seus cabelos estavam presos em um coque arrumado e seus olhos castanhos transmitiam uma calma impressionante. Não havia um pingo de pena em seu olhar, apenas uma compreensão tranquila. "Senhora, não precisa fazer isso. Ele começou, a voz saindo mais atrapalhada do que ele gostaria. "Eu só esqueci minha carteira. Posso voltar mais tarde e..." Luísa ofereceu um pequeno sorriso que suavizou ainda mais seu rosto. Ela interrompeu a explicação dele com um gesto de mão. "Não se preocupe", disse ela, olhando nos olhos dele. "Eu já passei por isso. Um dia a gente devolve para o mundo." A frase, dita com tanta simplicidade, o deixou sem palavras. A atendente pegou o dinheiro, registrou o pagamento e entregou o café para Gael. Quando ele se virou para agradecer à mulher novamente, para ao menos perguntar seu nome, ela já estava pegando sua própria bolsa e se dirigindo para a porta. Ela não esperou por agradecimentos, não buscou reconhecimento, apenas agiu e seguiu seu caminho, desaparecendo na multidão que entrava e saía da cafeteria. Gael ficou parado no meio do estabelecimento movimentado, segurando o copo de papel quente. O barulho das conversas, o som da máquina de café, tudo pareceu distante por um instante. Ele, um homem que vivia em um mundo onde cada favor era uma transação, onde cada gesto era calculado, tinha acabado de receber um ato de pura e desinteressada bondade. O café em suas mãos parecia mais do que apenas uma bebida. Era um lembrete físico daquele momento. Ele olhou para a porta por onde ela saiu, sentindo uma estranha sensação de gratidão misturada com uma curiosidade imensa. Quem era aquela mulher que, com um gesto tão pequeno, tinha conseguido abalar as fundações do seu mundo cínico e calculado? Ele levou o copo aos lábios e o sabor do café nunca lhe pareceu tão significativo. O silêncio do escritório de Gael era o oposto completo da cafeteria. Ali,
No topo de um dos edifícios mais altos de São Paulo, o único som era o zumbido baixo do ar-condicionado e a chuva batendo suavemente contra o vidro panorâmico. Sobre sua mesa de vidro e aço perfeitamente organizada, repousava o copo de papel branco, agora vazio. Um objeto tão simples e fora de lugar em meio a relatórios de mercado e gráficos de desempenho. Gael sentou-se em sua cadeira de couro, os olhos fixos na tela do computador, mas os números e as palavras não faziam sentido. Sua mente retornava de novo e de novo para o rosto daquela mulher. Ele tentava se lembrar de detalhes. Os olhos dela eram castanhos, mas de um tom morno, gentil. Não havia a dureza que ele via em tantos rostos todos os dias. Ela usava um uniforme, o que significava que trabalhava com segurança em algum lugar. Uma mulher que certamente não tinha muito, mas que não hesitou em dividir o pouco que tinha com um estranho bem vestido que, para todos os efeitos, não parecia precisar de ajuda. Ele fechou os olhos. A frase dela repetia-se em sua cabeça. Um dia a gente devolve para o mundo. Não era uma cobrança, nem uma lição de moral. Foi uma declaração simples, uma filosofia de vida entregue junto com um café. No mundo de Gael, nada era de graça. Cada almoço de negócios, cada aperto de mão, cada sorriso vinha com uma expectativa, uma cláusula invisível. As pessoas queriam seu dinheiro, sua influência, sua conexão, e ele sabia jogar esse jogo melhor do que ninguém. Mas aquela mulher, ela quebrou as regras. Ela não pediu nada. Ela nem mesmo ficou para ser reconhecida. A porta do seu escritório se abriu e Ricardo, seu diretor de operações e amigo mais próximo, entrou com um tablet na mão. Gael, precisamos da sua decisão sobre a fusão. A equipe jurídica está esperando o seu sinal verde, disse Ricardo, parando em frente à mesa. Ele olhou para o chefe e notou sua expressão distante. Está tudo bem? Você parece estar em outro planeta hoje. Gael piscou, forçando-se a voltar ao presente. Sim, estou bem, só distraído. Distraído? Você nunca se distrai, Ricardo comentou com um tom de leve surpresa. Ele se aproximou mais. Aconteceu alguma coisa na reunião? Não foi como o esperado? Não, a reunião foi boa. Foi antes. Gael respondeu, sua voz um pouco vaga. Ele pegou o copo de papel vazio, girando-o entre os dedos. Aconteceu uma coisa estranha. Ricardo esperou, a curiosidade visível em seu rosto. Meu cartão foi recusado na cafeteria. Eu esqueci a carteira, Gael admitiu, e só de dizer em voz alta sentiu um leve desconforto. Eu não tinha como pagar. Ricardo soltou uma risada baixa. Não me diga que o grande Gael Tavares teve que lavar pratos para pagar um café. Essa eu pagaria para ver. Não foi preciso, Gael disse, o tom sério calando o humor do amigo. Uma mulher pagou para mim. Ele olhou para Ricardo, que agora parecia genuinamente interessado. Uma completa estranha. Ela viu a situação, se levantou e pagou. Depois foi embora. Uau, que gentileza! Ainda existe gente assim no mundo, pelo visto. Ricardo comentou impressionado. Você a agradeceu? Eu tentei, mas ela sumiu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa a mais. Gael explicou. Ele se levantou e caminhou até a janela imensa, olhando a cidade lá embaixo. Os carros eram apenas pontos de luz se movendo lentamente pelas ruas molhadas. Ela não queria agradecimentos, Ricardo. Ela só fez. E isso eu não consigo entender. Ele se virou para o amigo. Ninguém nunca fez nada por mim sem querer algo em troca. Nunca. A afirmação ficou no ar entre eles. Ricardo sabia que era verdade. O mundo em que Gael vivia era predatório. Talvez ela só seja uma boa pessoa, Gael. Simples assim, sugeriu Ricardo com sinceridade. Talvez, Gael murmurou, voltando a olhar pela janela. Mas para ele, não era tão simples. Aquele pequeno ato de bondade tinha aberto uma rachadura em sua armadura. Ele se sentia exposto de uma forma que nenhuma negociação hostil jamais conseguiu. Era um sentimento quente e quieto que se instalava em seu peito.
Demorou um momento para ele encontrar a palavra certa para aquilo. Era gratidão. Simples e avassaladora gratidão. E com ela, uma pergunta incômoda. Quem é essa mulher que não pediu nada em troca? A tarde avançava e a chuva finalmente deu uma trégua, deixando um céu limpo e um ar fresco que entrava pela janela entreaberta do escritório de Gael. Ele havia se forçado a mergulhar no trabalho, em uma tentativa de apagar a imagem daquela mulher e a sensação estranha que ela lhe causara. Mas a tentativa foi em vão. A curiosidade sobre ela permanecia, uma brasa acesa no fundo de sua mente. Ele estava prestes a desistir por aquele dia, quando Helena, a diretora de recursos humanos, bateu levemente em sua porta antes de entrar. Gael, com licença, disse ela, com sua eficiência habitual. Trouxe os currículos para a vaga de gerente de projetos. Separei os 5 melhores, como pediu. O primeiro da pilha é o Mário Andrade, um candidato excepcional. A experiência dele é impecável. Ela colocou uma pequena pilha de papéis na mesa dele. Gael olhou para os nomes sem muito interesse. Mário Andrade, Cláudia Guedes, Fernando Lima, eram todos qualificados, ele não tinha dúvida. Eram todos iguais, peças perfeitas para a máquina corporativa que ele comandava. Obrigado, Helena, disse ele, folheando o primeiro currículo. Mas e os outros? Quantos candidatos se inscreveram no total? Helena pareceu um pouco surpresa com a pergunta. Tivemos cerca de 60 inscritos, mas a maioria foi descartada na triagem inicial por não atender aos pré-requisitos básicos. Lacunas no histórico, falta de experiência corporativa recente, coisas assim. Um impulso, uma intuição que ele não soube explicar, o fez continuar. Eu quero vê-los. Todos eles. Todos? Senhor, com todo o respeito, seria uma perda de tempo. Nossa equipe já fez o filtro, ela argumentou, claramente achando o pedido estranho. Eu entendo. Mesmo assim, quero ver a pilha dos descartados, Gael insistiu, com uma calma que não permitia mais discussão. Por favor, traga para mim. Helena, embora confusa, apenas concordou e se retirou. Minutos depois, ela voltou com uma pilha bem maior de currículos e a deixou ao lado da primeira, saindo em silêncio. Gael ignorou os candidatos perfeitos e puxou a pilha dos rejeitados para si. Ele começou a passar pelos nomes, um por um, de forma quase mecânica. Eram histórias de vida resumidas em 1 ou 2 folhas de papel, a maioria de fato inadequada para a vaga. Ele estava prestes a desistir daquela tarefa inútil quando virou mais uma página. E seu mundo parou. No canto superior do papel, uma pequena foto 3x4. Ele não precisou de mais do que 1 segundo. O ar escapou de seus pulmões. Era ela. Os mesmos olhos castanhos e gentis. A mesma expressão serena que o encontrou no balcão da cafeteria. O coração dele acelerou de uma forma que não acontecia há anos. A coincidência era tão improvável que parecia uma peça do destino. Ele se inclinou sobre a mesa, como se para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Era, sem dúvida, a mulher que pagou por seu café. Seus olhos buscaram o nome no topo da página. Luísa Mota. Ele começou a ler o documento com uma atenção que não dedicava a nada há muito tempo. O currículo mostrava uma carreira sólida como analista de sistemas, com boas referências. Mas então havia o buraco, um vácuo de 3 anos. A anotação do RH, fria e objetiva, estava em um clipe de papel anexado. Rejeitada, lacuna profissional de 3 anos, inadequada para o ritmo do projeto. Ele sentiu irritação com a burocracia cega de sua própria empresa. Como podiam descartar alguém com base em um simples espaço de tempo? Ele continuou lendo, buscando uma explicação, e a encontrou no final do currículo, em uma pequena seção de informações adicionais. Era uma nota curta, escrita por ela, apenas 2 linhas. Após o falecimento inesperado do meu marido e a necessidade de me dedicar integralmente ao tratamento de saúde do meu filho, precisei fazer uma pausa na minha carreira.
Agora estou pronta para um novo começo. Quero recomeçar. A mulher que pagou seu café com o pouco dinheiro que tinha era uma viúva. Uma mãe que tinha parado sua vida para cuidar de um filho doente. A lacuna de 3 anos em seu currículo não era um sinal de preguiça ou incompetência. Era um monumento silencioso de dor, amor e sacrifício. Gael recostou-se na cadeira, o currículo dela em suas mãos. A imagem dela na cafeteria se fundiu com a mulher que escreveu aquelas palavras. A gentileza dela não era apenas um traço de personalidade. Era uma força forjada no sofrimento. Ela, que tinha perdido tanto que lutava para se reerguer, não hesitou em ajudar um estranho. Um aperto forte se formou em seu peito. Era um sentimento complexo de admiração profunda, vergonha pela frieza do seu sistema e uma vontade súbita de fazer alguma coisa. Ele olhou para a pilha dos perfeitos e depois de volta para o rosto de Luísa na foto. Ele já não estava mais procurando um currículo. Ele estava olhando para a alma de alguém. Gael permaneceu sentado, o currículo de Luísa Mota em suas mãos. A decisão se formou em sua mente. Ele não se importava com protocolos ou com o que sua equipe de RH pensaria. Ele apertou o botão do intercomunicador em sua mesa. Helena, pode vir à minha sala, por favor? Sua voz saiu firme, sem espaço para hesitação. Poucos instantes depois, a diretora de RH entrou, com a postura profissional de sempre. Sim, Gael. Ele deslizou o currículo de Luísa pela mesa de vidro na direção dela. Quero que você agende uma entrevista com esta candidata, Luísa Mota. Helena pegou o papel e uma expressão de completa confusão tomou seu rosto. Com a senhora Mota? Mas, Gael, o perfil dela não se encaixa. A lacuna no histórico, a falta de experiência recente em um ambiente corporativo como o nosso, isso vai contra todas as diretrizes que estabelecemos para esta vaga. As diretrizes estão erradas, então, respondeu Gael calmamente, recostando-se na cadeira e juntando os dedos. Ele olhava fixamente para Helena. Eu vejo algo neste currículo que os seus filtros não conseguem medir. Eu vejo resiliência. Agende a entrevista para amanhã de manhã. Eu mesmo vou conduzi-la. Você? A surpresa de Helena era evidente. Você não entrevista candidatos para este nível há anos. Tem certeza? Absoluta, ele disse, com uma finalidade que encerrou a discussão. Amanhã, às 10. Na manhã seguinte, Luísa entrou na sala de Gael. O ambiente era intimidante. A sala era enorme, com uma vista espetacular da cidade, e o homem sentado atrás da mesa imponente era o mesmo da cafeteria. Quando ela recebeu a ligação, achou que era um engano. Agora, vendo-o pessoalmente, a realidade a atingiu. Ele era o CEO da empresa. A surpresa em seu rosto era impossível de esconder. Gael se levantou para cumprimentá-la, estendendo a mão. Senhora Mota, obrigado por vir em tão pouco tempo. Por favor, sente-se. Ele notou a maneira como ela o olhava, a conexão sendo feita em sua mente. Acredito que já nos encontramos antes. Luísa apertou a mão dele, a sua um pouco fria. Sim, senhor Tavares, na cafeteria. Confesso que estou surpresa com este convite. Eu também fiquei surpreso, disse ele com sinceridade, sentando-se novamente. Seu currículo chegou à minha mesa. Ele é bom, mas como você deve imaginar, a pausa de 3 anos chama a atenção. O RH normalmente veria isso como um grande ponto negativo. Você pode me falar sobre esse período? Ele fez a pergunta de forma direta, mas seu tom não era de acusação, era de genuíno interesse. Luísa respirou fundo, endireitando-se na cadeira. Ela olhou para as próprias mãos por um segundo antes de erguer o queixo e encontrar o olhar dele. Eu não tenho vergonha desse período, senhor. Foi o período mais difícil e, ao mesmo tempo, mais importante da minha vida. Começou ela, a voz firme, sem um traço de autopiedade. Meu marido faleceu em um acidente de carro. De repente eu estava sozinha. E pouco tempo depois, meu filho, Lucas, foi diagnosticado com uma doença grave que exigia cuidados constantes.
Não havia família por perto para ajudar. Então eu fiz o que qualquer mãe faria. Eu parei tudo para cuidar dele. Enquanto ela falava, Gael não ouvia apenas uma história triste. Ele via a força monumental daquela mulher. Ele a imaginou em noites sem dormir, em corredores de hospital, lutando silenciosamente enquanto o mundo dos negócios, o mundo dele, continuava girando sem nem notar sua ausência. Hoje, meu filho está bem. Ele está curado. Ela continuou, e um brilho de orgulho iluminou seus olhos. E eu estou pronta para voltar. Eu sei que o mundo da tecnologia mudou nesses 3 anos, mas eu não parei de estudar. Eu me atualizei. Eu sei que estou para trás em experiência de escritório, mas eu aprendi outras coisas. Aprendi sobre força, sobre prioridades, sobre resolver problemas que parecem impossíveis. Ela fez uma pausa, o olhar intenso e direto. Eu caí, mas levantei. Eu não estou aqui pedindo pena, Sr. Tavares. Só quero uma chance de provar que ainda tenho muito a oferecer. A sala ficou em silêncio por um momento. As palavras dela preencheram cada canto do espaço luxuoso. Gael sentiu um profundo respeito tomar conta dele. Ele entrevistava pessoas o tempo todo, pessoas com currículos perfeitos, com as melhores faculdades, com discursos ensaiados sobre liderança e sucesso. Mas ninguém, nunca, tinha mostrado a ele uma verdade tão crua e poderosa. A lacuna no currículo dela não era um vazio, era um testemunho de caráter. Naquele instante, ele soube. Essa mulher tem algo que dinheiro não compra: alma. Senhora Mota, Luísa, a vaga é sua, se você a quiser. Luísa piscou, como se não tivesse ouvido direito. As palavras pareceram flutuar no ar antes de finalmente ela compreender. Um pequeno suspiro escapou de seus lábios. A vaga? Mas, o senhor... Nós mal conversamos sobre minhas habilidades técnicas. Sua voz era um fio, uma mistura de choque e descrença. Eu ouvi tudo o que precisava ouvir, Gael respondeu, com uma convicção que a tranquilizou. Eu posso treinar habilidades técnicas, Luísa. Posso ensinar sobre nossos sistemas e processos. Mas não posso ensinar caráter. Não posso ensinar a força que você tem. Acredito que a sua experiência de vida é mais valiosa do que qualquer qualificação no papel. Este projeto precisa de alguém com a sua determinação. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas e ela lutou para contê-las. Depois de tantas portas fechadas, de tantos olhares de pena ou de desconfiança, aquele homem estava lhe oferecendo não apenas um emprego, mas um voto de confiança que ela pensou que nunca mais receberia. Era uma chance de verdade. Ela engoliu em seco, tentando encontrar a voz. Sim, disse ela, a palavra saindo mais forte do que esperava. Sim, eu aceito. Muito obrigada, Sr. Tavares. Eu prometo, eu não vou decepcioná-lo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Gael estava em uma sala de reuniões com Helena e Ricardo. A atmosfera era visivelmente tensa. Ele sabia que sua decisão não seria bem recebida, mas estava preparado. Eu já escolhi a nova gerente para o projeto de transformação digital, ele anunciou, sem rodeios. Será Luísa Mota. Ela começa na segunda-feira. Helena olhou para Ricardo e depois de volta para Gael, a incredulidade estampada em seu rosto. Gael, com todo o respeito, isso é uma aposta altíssima e imprudente. Ela não tem experiência com um projeto desta escala. Ela está há 3 anos fora do mercado. Os outros diretores e os investidores não vão entender uma escolha dessas. Ricardo, que geralmente era seu maior apoiador, também parecia preocupado. Gael, ela tem razão. A equipe não vai aceitá-la. Eles vão ver isso como favoritismo, ou pior, um erro de julgamento que pode custar milhões para a empresa. Eles vão devorá-la viva. Precisamos de alguém com casca grossa, com um nome no mercado. Gael ouviu os dois com paciência. Ele entendia o medo deles. Era o medo lógico, o medo do desconhecido, o medo que mantinha o mundo corporativo girando da mesma forma, sempre. Eu entendo as preocupações de vocês,
disse ele, olhando de Ricardo para Helena. Vocês estão olhando para o papel. Eu olhei para a pessoa. Nós já tivemos gerentes com os melhores currículos que abandonaram o navio na primeira tempestade. Eu prefiro apostar em alguém que já enfrentou a pior das tempestades e continua de pé. Ele fez uma pausa, sua voz enchendo a sala silenciosa com uma convicção inabalável. Não estou contratando um currículo, estou contratando um coração que não desiste. E é disso que este projeto precisa, de alguém que não desiste quando as coisas ficam difíceis. Minha decisão está tomada. A firmeza em seu tom encerrou a discussão. Naquela noite, em seu pequeno e arrumado apartamento, Luísa olhava seu filho dormir tranquilamente no quarto ao lado. A euforia da notícia tinha dado lugar a um peso enorme em seus ombros. O medo de falhar, de não ser boa o suficiente, de confirmar as dúvidas que ela sabia que todos teriam. Ela caminhou até a janela da sala e olhou para as luzes da cidade. Tudo parecia tão grande, tão esmagador. Ela sentou-se na beirada da cama, juntou as mãos e fechou os olhos. Não era uma oração formal, mas uma conversa silenciosa e desesperada. Meu Deus! Sussurrou ela para a quietude do seu quarto. Eu não sei se consigo. Eu estou com tanto medo. Por favor, me dê força. Me dê sabedoria para não decepcionar o homem que me deu essa chance, para não falhar com meu filho. Me coloque onde eu preciso estar e me ajude a ser a pessoa que o Senhor sabe que eu posso ser. Eu só preciso de força para dar o primeiro passo. A primeira semana de Luísa na empresa foi como caminhar em um campo minado. A esperança que sentiu ao aceitar o cargo era uma chama frágil, constantemente ameaçada pelos ventos gelados da desconfiança. Ela sentia os olhares em suas costas quando passava pelo corredor, as conversas que paravam quando ela se aproximava da máquina de café. Ninguém era abertamente rude, mas o desprezo silencioso era quase pior. Na quarta-feira, enquanto pegava um copo de água, ela ouviu duas analistas do seu time cochichando sem se darem ao trabalho de baixar a voz o suficiente. É ela, a nova gerente. Veio do nada, disse uma. Do nada é pouco, respondeu a outra com um tom de deboche. Fiquei sabendo que ela não tem experiência nenhuma para este cargo. 3 anos parada. Como alguém como ela chegou tão rápido aqui? Deve ter um bom padrinho. Aquelas palavras foram como pequenas agulhas perfurando sua confiança. Por um instante, Luísa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A vontade era de se virar, de se defender, ou de simplesmente correr para o banheiro e deixar as lágrimas virem. Mas então, a imagem do seu filho sorrindo e a lembrança da sua oração na noite em que foi contratada vieram à sua mente. Ela não tinha o direito de desistir. Não, depois de tudo. Ela respirou fundo, encheu seu copo com uma mão que tremia só um pouco e voltou para sua mesa de cabeça erguida, ignorando os olhares maldosos. Ela decidiu que não gastaria sua energia lutando contra fantasmas. Em vez disso, mergulhou no trabalho com uma dedicação feroz. Enquanto os outros socializavam, ela estudava. Passava horas lendo relatórios antigos, analisando planilhas e mergulhando nos diagramas técnicos do projeto de transformação digital. A equipe a via como a novata quieta e deslocada, provavelmente perdida. Mal sabiam eles que, em seu silêncio, ela estava fazendo o que sempre fez de melhor: encontrar padrões onde os outros viam apenas o caos. Foi no final da segunda semana que ela encontrou uma falha. Não era algo óbvio, era uma vulnerabilidade sutil na arquitetura do novo sistema de pagamentos, uma brecha que, se explorada, poderia causar um desvio de fundos catastrófico. Um erro que passara despercebido por todos os especialistas e consultores caros. Seu coração acelerou. Ela verificou de novo, e a conclusão era a mesma. A empresa estava em risco. Seu primeiro instinto foi levar o problema diretamente para Gael, mas ela sabia que precisava seguir o protocolo. O líder técnico do seu time era Marcos, um homem inteligente, mas que também era o mais cético em relação a ela.
Com um relatório detalhado em mãos, ela caminhou até a mesa dele. Marcos, com licença. Você tem um minuto? Ela perguntou, a voz calma. Ele a olhou de cima a baixo, com uma expressão de quem está sendo interrompido. Estou ocupado, Luísa. O que foi? Eu estava analisando o sistema de pagamentos do projeto e encontrei uma anomalia que me preocupa muito, disse ela, estendendo o relatório. Marcos soltou um suspiro de impaciência. Olha, Luísa, com todo o respeito, acho que você deveria focar em se atualizar sobre o escopo geral antes de procurar problemas onde eles não existem. Nós temos os melhores especialistas do país cuidando disso. Eu entendo, ela insistiu sem se alterar. Mas o que eu encontrei é grave. A falha é real e pode nos custar milhões. Eu preparei este relatório com todos os detalhes técnicos. Você poderia, por favor, apenas dar uma olhada? Se eu estiver errada, assumo a responsabilidade. Sua seriedade o fez hesitar. Relutantemente, ele pegou os papéis. Tudo bem, vou ver quando tiver tempo. Luísa voltou para sua mesa com o coração apertado. Tinha feito sua parte. O resto não estava em suas mãos. 2 horas depois, Marcos apareceu em sua mesa. Seu rosto estava pálido. A arrogância tinha desaparecido, substituída por um choque evidente. A equipe inteira pareceu sentir a mudança no clima e observava a cena em silêncio. Luísa, ele começou, a voz baixa, quase envergonhada. Eu li seu relatório e rodei as simulações. Você estava certa, completamente certa. Meu Deus, você pode ter salvado este projeto. Ele olhou para o chão e depois para ela novamente. Eu queria pedir desculpas. Eu julguei você mal. Nós todos julgamos. Me desculpe. A sinceridade em sua voz era inconfundível. Um silêncio tomou conta do escritório e todos os olhos estavam nela. Luísa ofereceu um pequeno e cansado sorriso. Está tudo bem, Marcos. O importante é que descobrimos a tempo. Agora vamos trabalhar juntos para consertar. A descoberta de Luísa mudou a dinâmica da equipe. O desprezo silencioso foi substituído por um respeito relutante, que aos poucos se tornou genuíno. As semanas que se seguiram foram intensas, com longas noites de trabalho, para corrigir a falha e reestruturar o cronograma do projeto. Luísa e Gael, muitas vezes, eram os últimos a deixar o prédio, mergulhados em diagramas e projeções na sala de reuniões principal, que se tornara o quartel-general da operação. Em uma dessas noites, o relógio na parede já passava das 10. Luísa olhava para Gael do outro lado da mesa. Ele estava debruçado sobre uma pilha de papéis, a mão massageando a testa com força. Havia círculos escuros sob seus olhos e sua postura, normalmente ereta e imponente, estava curvada pelo cansaço. Ele se esforçava tanto quanto ela, talvez até mais, sentindo o peso da responsabilidade por toda a empresa em seus ombros. Uma sensação de cuidado, algo que ia além da admiração profissional, a preencheu. Enquanto ele atendia a uma ligação de um fornecedor internacional, Luísa se levantou em silêncio e foi até a pequena copa do andar. A cafeteira ainda tinha um resto de café forte, mas ela a ignorou. Em vez disso, procurou nos armários e encontrou uma caixa de chá de camomila, guardada ali por alguma secretária. Ela ferveu a água, preparou o chá em uma caneca limpa e a levou para a sala de reuniões. Com cuidado para não fazer barulho, colocou a caneca na mesa de Gael ao lado da mão dele. Junto deixou um pequeno bilhete que escreveu em um pedaço de papel. Por um momento, ela hesitou, pensando se não estava passando dos limites, mas seu instinto falou mais alto. Quando Gael desligou o telefone, sua atenção foi para a caneca fumegante. Ele a pegou, sentindo o calor em suas mãos cansadas, e então viu o bilhete. A caligrafia dela era simples e clara. Descanse um pouco. Deus cuida de quem trabalha com o coração. Ele releu a frase 2 vezes. Não era um comando, não era uma bajulação. Era um gesto de puro cuidado. Um lembrete gentil de que ele era humano.
Em seu mundo, as pessoas lhe traziam café para que ele produzisse mais. Ninguém nunca lhe trouxe um chá para que ele descansasse. Ele ergueu os olhos e encontrou o olhar de Luísa do outro lado da mesa. Ela lhe deu um sorriso pequeno e tímido antes de voltar sua atenção para a tela do computador. Gael sentiu um calor se espalhar por seu peito, um sentimento que não tinha nada a ver com a bebida quente. Naquele gesto simples, ele viu a mesma mulher da cafeteria, a mesma alma generosa. Dias depois, a prova de fogo chegou. Eles estavam na sala do conselho apresentando o plano de recuperação do projeto para os diretores. Luísa falava com uma confiança recém-descoberta, explicando os detalhes técnicos da solução com clareza. A maioria dos diretores parecia impressionada. Mas Borges, um homem mais velho e conhecido por seu ceticismo, a interrompeu. É um plano audacioso, senhora Mota, disse ele. Mas com sua recente chegada à empresa e a um projeto desta magnitude, como podemos ter certeza de que a senhora tem a capacidade de liderar a execução sem que tenhamos mais surpresas pelo caminho? A pergunta era um ataque direto, disfarçado de preocupação profissional. Luísa sentiu o sangue subir ao rosto, mas antes que pudesse formular uma resposta, Gael se incluiu na conversa. Sua voz era calma, mas carregava um peso que fez todos se endireitarem em suas cadeiras. Borges, disse Gael, olhando diretamente para o diretor, a surpresa que a Luísa encontrou nos salvou de um desastre milionário que toda a nossa equipe anterior, cheia de especialistas com anos de casa, não foi capaz de ver. A capacidade dela não está em discussão aqui. Ele fez uma pequena pausa, deixando as palavras fazerem efeito, e então varreu a sala com o olhar. Deixe-me ser muito claro para todos nesta sala. Luísa é o futuro desta empresa. Quem não vê isso está cego. A declaração foi tão definitiva, tão poderosa, que ninguém ousou dizer mais uma palavra. Borges apenas recuou em sua cadeira, claramente repreendido. Luísa ficou sem fôlego. Ninguém, em toda a sua vida profissional, a defendera desta forma. Ele não a tinha tratado como uma funcionária que precisava de proteção, mas como um ativo valioso que ele se recusava a deixar ser depreciado. Ela olhou para Gael, que lhe deu um breve e quase imperceptível aceno de cabeça. Naquele momento, o abismo entre chefe e funcionária pareceu desaparecer, substituído por uma conexão muito mais forte e pessoal. Era a sensação de ter um aliado, um protetor. A defesa de Gael na sala do conselho não apenas solidificou a posição de Luísa, mas também plantou uma semente de mudança dentro dele próprio. Ele começou a observar Luísa não apenas em reuniões, mas na maneira como ela interagia com os outros. Ela não liderava com autoridade, mas com empatia. Ela ouvia, ela encorajava, ela lembrava o nome do porteiro e perguntava sobre a família da moça da limpeza. E as pessoas respondiam a isso. Elas se abriam para ela, elas confiavam nela. E ele percebeu que, em todos os seus anos como CEO, ele nunca tinha tido a confiança genuína de seus funcionários. Ele tinha o medo, o respeito pela sua posição, mas não a lealdade que vinha do coração. Inspirado por ela, Gael decidiu tentar algo diferente. Em uma manhã, em vez de seguir direto do elevador para sua sala, em um corredor silencioso de poder, ele parou no meio do grande escritório do 15º andar. Ele olhou para os rostos anônimos que trabalhavam para ele, pessoas que ele passava todos os dias e nunca via de verdade. Ele caminhou até uma das estações de trabalho, onde uma senhora de óculos revisava uma planilha. "Sônia, bom dia", disse ele. A mulher o olhou, completamente surpresa. Ela tirou os óculos, como se para ter certeza de que era mesmo o grande chefe falando com ela. Bom dia, senhor Tavares. Eu fiquei sabendo pela Helena que seu filho se formou em engenharia no último fim de semana. Meus parabéns. Deve ser um grande orgulho para você", disse Gael com um sorriso que ele sentiu ser um pouco desajeitado, mas sincero.
O rosto de Sônia se iluminou com uma felicidade genuína. Oh, sim, ele se formou. Muito obrigada por lembrar, senhor. Significa muito. Gael sentiu uma satisfação estranha e calorosa. Ele continuou seu caminho, parando para elogiar um analista júnior pelo seu último relatório e perguntando a outro funcionário sobre sua viagem de férias. Cada interação era pequena, mas ele via o efeito dominó. Os sorrisos, os olhares surpresos, a energia no ambiente que mudava sutilmente. Ele estava aprendendo com Luísa que uma empresa não é feita de números e metas, mas de pessoas, de histórias. E ele, pela primeira vez, queria conhecer essas histórias. Enquanto Gael descobria um novo lado da liderança, Luísa encontrava sua própria voz. A confiança que Gael depositou nela floresceu. Ela não era mais a mulher assustada com medo de falhar. Ela era uma líder. E sua equipe, que antes a olhava com desconfiança, agora a procurava para conselhos e orientação. Ela começou a notar Clara, uma jovem programadora do seu time. A moça era brilhante, mas andava ansiosa e sobrecarregada. Cometia pequenos erros por nervosismo e se encolhia em sua cadeira com medo de ser notada. Luísa via nela um reflexo de si mesma, de como se sentiu por tanto tempo. Em um final de tarde, ela a chamou para um canto. Clara, podemos tomar um café na copa? Queria conversar um pouco com você, disse Luísa com um tom suave. Na pequena cozinha do andar, com 2 canecas de café nas mãos, Luísa foi direto ao ponto, mas com gentileza. Eu notei que você parece um pouco sobrecarregada. Está tudo bem? Foi o que bastou. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ah, Luísa, me desculpe, sussurrou ela. Eu estou tentando tanto, mas acho que não sou boa o suficiente para este trabalho. Eu cometi outro erro no código hoje. Tenho certeza de que vou ser demitida. Luísa colocou sua caneca na mesa e tocou o braço da moça. Ei, respire fundo. Todo mundo comete erros. Eu cometi tantos que você nem imagina. O erro não define você. O que define é o que você faz depois dele. Ela sorriu. Sabe, quando eu voltei ao mercado, eu me sentia exatamente como você, apavorada, achando que todo mundo era melhor do que eu e que a qualquer momento alguém ia descobrir que eu era uma fraude. Clara a olhou, a surpresa substituindo a angústia em seus olhos. Você? Mas você é tão confiante? A confiança a gente constrói um dia de cada vez, disse Luísa. Olha, às vezes as coisas parecem impossíveis. Eu sei melhor do que ninguém. Mas eu aprendi uma coisa. Deus nos coloca onde precisamos estar. Você não está sozinha. Você está aqui por um motivo. Você é talentosa. Só precisa acreditar nisso. Se precisar de ajuda com qualquer coisa ou só de alguém para conversar, minha porta está sempre aberta. De verdade. Ao dizer aquelas palavras, Luísa sentiu a verdade delas dentro de si. Aconselhar Clara, oferecer a força que um dia lhe faltou, a fez perceber o quanto ela mesma havia crescido. Ela não estava mais apenas tentando sobreviver. Ela estava ajudando outra pessoa a florescer. E nesse ato, encontrou uma nova e profunda camada de seu próprio propósito. Meses se passaram. O projeto de transformação digital, sob a liderança de Luísa, tornou-se um sucesso. Um caso de estudo dentro da empresa. E com o sucesso veio a celebração, a festa de gala anual da companhia, um evento grandioso realizado no salão de um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. Para Gael era apenas mais uma noite de sorrisos calculados e conversas de negócios. Para Luísa era um mundo completamente novo e intimidante. Ela entrou no salão sentindo-se um peixe fora d'água. Usava um vestido simples e elegante, que uma colega de trabalho a ajudou a escolher. Mas em meio ao brilho das joias e ao som de taças de champanhe, ela se sentia uma fraude, a segurança da cafeteria disfarçada de executiva. Ela se manteve nos cantos, observando as pessoas, sentindo-se ao mesmo tempo grata e completamente deslocada.
Gael a viu no momento em que ela entrou. Ele estava no meio de uma conversa com um grupo de investidores, mas sua atenção se desviou completamente. Ele a viu em tantas situações, vulnerável na cafeteria, forte na entrevista, focada no trabalho, mas nunca a tinha visto assim. A elegância simples dela se destacava em meio a toda a ostentação. Ele se desculpou com o grupo e atravessou o salão, seu olhar fixo nela. Ele a encontrou perto de uma grande janela que dava para um jardim iluminado, um pouco afastada da multidão. "Você está linda, Luísa", disse ele, sua voz baixa e sincera. "Mas parece que quer fugir a qualquer momento." Ela se virou, surpresa, e um pequeno sorriso nervoso tocou seus lábios. "É tão óbvio assim? Confesso que isso tudo é um pouco demais para mim. Não estou acostumada." "Fico feliz que veio", disse ele, parando ao lado dela. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando a festa. Olhando para tudo isso, para o sucesso do projeto, "Nada disso teria acontecido sem você. O Senhor me deu a chance." Ela respondeu com humildade. "Eu serei eternamente grata por isso." Gael se virou para ela, o barulho da festa parecendo distante. Havia uma seriedade em seu olhar que a fez prender a respiração. "Sabe, Luísa, não foi apenas uma chance de emprego que eu lhe dei. Foi você quem me deu algo muito maior." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Antes de você aparecer, eu acho que tinha perdido a fé nas pessoas. De verdade. Eu via todo mundo como alguém que queria alguma coisa de mim. Cada favor, cada palavra era uma transação. Eu estava me tornando um homem muito cínico e solitário." Ele olhou nos olhos dela. "Você, com seu café e sua gentileza sem esperar nada em troca, me lembrou que a bondade ainda existe. Você me salvou de mim mesmo." A confissão dele era tão crua, tão vulnerável, que Luísa sentiu seu coração se apertar. Ela viu além do CEO poderoso, viu um homem que, apesar de todo o seu sucesso, carregava um tipo diferente de pobreza. Tocada pela sinceridade dele, ela sentiu a necessidade de compartilhar sua própria verdade. Sua voz saiu um pouco trêmula. "Eu achava que nunca mais ia sorrir de verdade. Depois que meu marido se foi e meu filho adoeceu, minha vida virou uma luta diária pela sobrevivência. Eu não vivia, eu só existia, um dia depois do outro. Eu tinha me esquecido completamente de como é sentir esperança. Você, com sua aposta em mim, me devolveu isso. Você me fez acreditar que eu poderia ter um propósito de novo." Eles se olharam e, naquele instante, todas as barreiras entre eles desmoronaram. Não eram mais chefe e funcionária. Eram duas almas que se reconheciam nas cicatrizes um do outro. Duas pessoas que, de formas diferentes, estavam quebradas e que, sem perceber, estavam se ajudando a juntar os pedaços. A música no salão mudou para uma melodia lenta e suave. Gael estendeu a mão para ela. "Luísa, você me daria a honra desta dança?" Hesitante, ela colocou a mão na dele. Ele a guiou para a pista de dança e, quando sua mão pousou suavemente na cintura dela, uma corrente elétrica pareceu percorrer seu corpo. Ela colocou a mão dela em seu ombro e eles começaram a se mover lentamente. O mundo ao redor desapareceu. Era apenas o som da música e a sensação do toque dele. Ela podia sentir a batida do coração dele, ou talvez fosse o dela. Ele a segurava com firmeza, mas ao mesmo tempo era um toque delicado, como se ela fosse algo precioso. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo-se segura pela primeira vez em anos. Naquele abraço silencioso, no meio de centenas de pessoas, eles estavam completamente sozinhos, conectados por uma gratidão e um carinho que nenhum dos dois sabia mais como definir. A dança na festa de gala foi o início de tudo. Depois daquela noite, as barreiras que ainda existiam entre Gael e Luísa se dissolveram completamente, dando lugar a um sentimento que era tão natural quanto respirar. Os encontros de trabalho se transformaram em jantares demorados.
As conversas sobre projetos se misturaram com confissões sobre sonhos e medos. Eles descobriram um no outro não apenas um amor inesperado, mas um porto seguro. Em uma manhã de domingo, sentados na varanda do apartamento de Gael, com 2 canecas de café nas mãos, observando a cidade despertar, Luísa olhou para ele com um pensamento que vinha se formando em sua mente. Sabe, Gael, começou ela, eu tive sorte. Você foi a pessoa que olhou além do meu currículo, que viu algo em mim quando ninguém mais via. Mas eu fico pensando, quantas outras Luísas existem por aí? Quantas pessoas cheias de potencial, de força, de experiência de vida, que são descartadas todos os dias por um sistema que não sabe ler almas? Gael parou de beber seu café e olhou para ela, com uma admiração que parecia se renovar a cada dia. Você não teve sorte, Luísa, você teve coragem, e você está completamente certa. Ele colocou a caneca de lado e pegou a mão dela. Nós não podemos mudar o mundo inteiro, mas podemos mudar o mundo dentro da nossa empresa. Podemos criar um caminho para essas pessoas, um caminho de verdade. A ideia, nascida naquela conversa tranquila, cresceu e tomou forma. Com a dedicação de Gael e a visão de Luísa, eles criaram um novo programa de contratação na empresa. Um projeto piloto que se tornou a paixão de ambos. O nome era simples e direto: Segundas Chances. O objetivo era revolucionar o processo seletivo, valorizando histórias de vida, resiliência e potencial, em vez de apenas experiências listadas em um papel. 6 meses depois, o auditório da empresa estava lotado para o lançamento oficial do programa. Na primeira fila, sentavam-se os 10 primeiros contratados pelo novo sistema. Mães que retornavam ao mercado depois de anos, homens mais velhos que foram dispensados por outras empresas, jovens de comunidades carentes sem acesso a faculdades de renome. Seus rostos repletos de esperança e nervosismo. Gael subiu ao palco primeiro. Ele, que antes era um homem de discursos frios e focados em lucros, falou com um calor que surpreendeu a todos. Hoje, esta empresa aprende a lição mais importante de sua história, disse ele. Aprendemos que o maior ativo que temos não está em nossos balanços financeiros, mas nas pessoas que caminham por estes corredores. E o verdadeiro valor de uma pessoa não está em uma trajetória perfeita, mas na força que ela demonstra ao se reerguer após as quedas. Ele sorriu, e seu olhar encontrou o de Luísa na primeira fila. E eu aprendi isso com a mulher extraordinária que vai liderar esta iniciativa. Quando Luísa subiu ao palco, uma calma tomou conta dela. A mulher que um dia tremeu para entrar naquela mesma empresa, agora se sentia em casa. Ela olhou para os novos contratados e neles viu a si mesma. Bom dia a todos, começou ela, a voz clara e firme. Eu não estou aqui hoje como um exemplo de sucesso, mas como um exemplo de que recomeços são possíveis. Por muito tempo na minha vida, eu achei que as minhas quedas, as minhas perdas, eram o fim da minha história. Eu via cada porta fechada como uma confirmação de que eu não era boa o suficiente. Ela fez uma pausa, seu olhar passando por cada rosto atento na plateia. Hoje eu entendo que aquelas quedas eram, na verdade, a minha preparação. Foi na dificuldade que eu encontrei a minha força. Foi na dor que eu aprendi sobre empatia. E eu acredito que é assim com todos nós. Seus olhos brilharam com uma convicção profunda. Acredito que Deus nos dá quedas para ensinar a levantar outros. Este programa, o Segundas Chances, não é sobre caridade. É sobre enxergar a força que nasce da superação. É sobre dar a oportunidade que todos nós merecemos para mostrar nosso verdadeiro valor. Um aplauso emocionante e sincero encheu o auditório. Luísa sorriu, um sorriso genuíno e cheio de paz, e voltou para seu lugar ao lado de Gael. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Não precisavam de palavras. O sentimento entre eles era de um ciclo completo, de um propósito encontrado. Você é incrível,
Ele sussurrou apenas para ela ouvir. Ela apertou a mão dele e respondeu com um sorriso que dizia tudo. Nós somos. Eles ficaram ali, de mãos dadas, olhando para o futuro que construiriam juntos. Duas almas que se encontraram na vulnerabilidade e que transformaram a dor em um legado de bondade. Tudo porque, em uma manhã chuvosa, uma mulher decidiu pagar por um simples café e devolver um pouco de esperança ao mundo. Para você, que já se olhou no espelho e se perguntou se o mundo ainda a enxergava, depois de dedicar anos da sua vida a cuidar dos outros, a curar as próprias feridas em silêncio ou a lutar batalhas que ninguém aplaudiu. É para você que, como Luísa, teve que pausar a própria história, colocar seus sonhos na gaveta e, ao tentar voltar, encontrou portas fechadas e sentiu o peso do tempo, como se a sua melhor versão já tivesse passado. A história deles nos sussurra que o valor de uma pessoa não está em um currículo sem falhas, mas em um coração que não desiste. A sua força não está na ausência de quedas, mas na coragem que você demonstrou cada vez que se levantou, mesmo quando as pernas tremiam. E para quem tem um pouco de fé, a história nos lembra que nenhum ato de bondade é pequeno demais para o universo. Aquele café, aquele gesto de compaixão feito sem esperar nada em troca, foi a oração mais poderosa que Luísa poderia ter feito. E Deus, em sua infinita sabedoria, ouviu. Às vezes, pensamos que para mudar nossa vida, precisamos de grandes milagres. Mas a verdade é que a transformação muitas vezes começa com um simples passo de coragem, uma gentileza inesperada, um sim dito com o coração cheio de medo, mas também de esperança. Que você nunca se esqueça, nunca é tarde demais. Nunca é tarde para recomeçar uma carreira, para redescobrir um propósito ou para encontrar um amor que não busca a perfeição, mas que reconhece a beleza das suas cicatrizes. Sua história não acabou. As suas experiências, as suas pausas e até mesmo as suas dores teceram a mulher incrível que você é hoje. E essa mulher ainda tem as páginas mais lindas do seu livro para escrever. Continue a fazer o bem, mesmo quando o mundo não parecer justo. Continue a se levantar, mesmo quando estiver cansada. E nunca, jamais, subestime o poder de um coração que, apesar de tudo, ainda sabe como cuidar. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!